Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora e meia vou dar-lhe todas as novidades, ou seja, as novidades mais recentes do desporto. Nos próximos 25 minutos vamos falar sobre o futebol da 2ª Divisão Nacional. Comigo tenho Paulo Lima, treinador do Sporting Clube de Coimbrões. Boa noite, Paulo. Boa noite. E tenho também o Pedro Tavares, que é jogador do Coimbrões e que nos vai falar um bocadinho sobre a sua história de vida e a doença que no último ano o afastou dos relevados, precisamente. Paulo, posso começar por ti? Vamos lá. Queria perguntar-te como é que, portanto, tu foste jogador do Coimbrões até ao final da época passada, o convite do Coimbrões foi uma forma de te forçar a despedir da carreira de jogador ou já estavas a planear esta despedida? Não, é assim, eu acho que nem foi uma coisa nem foi outra. Não estava nos meus planos ser treinador, estava longe porque eu sou treinador e não tenho curso, ainda não tirei curso. E foi um bocadinho, assim, como uma bomba que caiu, porque inicialmente convidaram-me para jogar mais uma época. Mas se calhar também ainda estavam a contar com uma resposta positiva do antigo treinador, o Sérgio Ribeiro. Mas entretanto o Sérgio declinou o convite. E pronto, aquilo que eles me disseram a mim é que precisavam de alguém que conhecesse os cantos da casa. Que estivesse por dentro, não é? Exatamente, conhecesse os atletas, conhecesse a mística do clube e pronto. O Paulo, com 34 anos, tem alguma experiência, é verdade, como jogador, como treinador não. E eles olharam para mim e viram que também tinha perfil, se calhar, para aquilo que eles precisavam e fizeram o convite, claro. Não é fácil, fez-me pensar 2 vezes, porque a minha intenção era fazer mais um ano a jogar, mas se calhar no ano seguinte já não ia haver a oportunidade. Pois, de abraçar um projeto exatamente. Assim tão e pronto, tive que pensar um bocadinho e não é fácil tomar a decisão. Pois acredito, mas se esta proposta tivesse vindo de outro clube que não o Coimbrões, terias pendurado as chuteiras na mesma? Isso aí é mais complicado porque eu conheço muitos clubes, joguei em vários clubes, mas também não me passava pela cabeça ser treinador. E se calhar tinha que ser mesmo só ali no Coimbrões. A minha intenção era jogar mais um ano, nem pensava noutro clube que me fizesse essa proposta. Por isso eu nem ponho isso em questão, porque surgiu ali, tinha que ser ali e ficar por ali. Pedro, vamos falar um bocadinho da tua história de vida, principalmente do último ano, não é? Tu estiveste 10 meses afastado dos relevados por causa de um linfoma, mais concretamente a doença de Hodgkin. É assim que se diz, não é? É sim. Como é que surgiu a notícia de que tinhas esta doença? Assim, eu já andava a duvidar que tinha linfoma. Já jogamos com a Anadia a 3ª ou 4ª jornada e apareceu-me uns gânglios inchados no pescoço. Fiz vários tipos de análise onde estava tudo bem comigo, os resultados eram negativos. No último jogo que a gente fez agora a Angrense, a 8ª jornada, senti os gânglios mais inchados, tipo inflamados. Eu já tinha feito uma biópsia, mas já joguei em Angrense a saber que tinha linfoma. A maior parte não sabe, mas eu já joguei em Angrense a saber que tinha linfoma. Soube o resultado na segunda-feira, já tinha feito uma biópsia. Joguei na mesma porque, assim, o primeiro impacto que a gente tem, eu quando descobri, eu só queria que fosse um linfoma, porque de todo o prognóstico que poderia haver tipo de câncer, para mim só queria um linfoma, não queria mais nada. Para ti era o melhor cenário dentro dos piores? Dos piores era o linfoma de Hodgkin. Para mim eu tinha que ser aquilo, e quando fiz o exame só queria saber se era um linfoma de Hodgkin, eu não queria saber de mais nada. Ou seja, dentro da má notícia ficaste contente? Fiquei contente por saber que no meu caso tinha, dentro do mal, tinha cura. Tu notaste algum decréscimo das tuas capacidades esportivas, Pedro, em algum momento? Não. Há muita gente que pode pensar que daqui para a frente, se calhar, o Pedro não vai voltar a ser o mesmo. Pronto, daquilo que era, do futebol que praticava, daquilo que habituou as pessoas a ser. Ultimamente os jogos, fiz um jogo que não me correu lá muito bem, em casa com o Sousense, porque
Não foi se calhar por os tratamentos que fiz, porque o Armstrong teve câncer em 3 sítios e ganhou 6 voltas à França. Armstrong, que até agora me confidenciaste que era a personagem de quem lias um livro, Exatamente. não é? Sempre que tinhas tratamentos. Foi sim de estar 10 meses parado a fazer os tratamentos agressivos, vários tipos de drogas que tomei, com que fez com que perdesse toda a minha massa muscular que tinha, perdesse toda a resistência que tinha, e agora vou ganhando a resistência aos poucos, jogo a jogo. Eu só vou voltar na máxima força quando tiver os jogos em cima das pernas, porque não é com os treinos que eu vou ganhar a forma física. Sem dúvida. Paulo, estavas à espera que este arranque de temporada do Coimbrões fosse tão em alta? Nós estamos sempre à espera do melhor, mas não estava à espera que corresse tão bem, isso não temos dúvidas sobre isso, porque, assim, conhecendo o clube, os jogadores com que eu estava a contar, contava sempre ter um início de época positivo. Agora, a correr tão bem, também acho que era uma falta de humildade reconhecer que ia estar à espera de ter em 6 jogos 3 vitórias, 3 empates. E não nenhuma derrota e não uma vitória para a taça. Fora. Também não é fácil fazê-lo, e depois, claro, como primeiro ano a treinar, ou como treinador, é uma boa marca, não é? Exatamente, porque o Coimbrões, se calhar, pelo menos desde que eu lá estou, não tinha tido um início de época tão positivo como teve este ano. Costuma-se dizer que o campeonato não é como começa, mas é como acaba, mas também é importante começar bem, não é? É fundamental, eu acho que é fundamental começar bem, porque normalmente facilita-se um bocadinho no início, porque o campeonato é uma maratona. Só que a maratona também se perde de início, porque depois andar atrás do prejuízo é muito mais complicado, e as segundas voltas dos campeonatos são muito desgastantes. São muito complicadas. Paulo, vocês ontem tiveram a oportunidade de subir ao primeiro lugar da tabela classificativa, jogaram contra o Bostelo e acabaram o jogo com um empate a 1 golo. O que é que correu mal? O empate foi a 2. A 2, peço desculpa, sim. Aquilo foi um jogo também com umas características diferentes. Se calhar salientar que o Bostelo ocupava o penúltimo lugar da tabela classificativa e agora está em último. Exatamente. Nós começámos bem o jogo, começámos fortes. Aos 15 minutos estávamos a ganhar 2-0. E com o decorrer do jogo, as coisas estavam... E se calhar os jogadores também sentiram um bocadinho que as coisas estavam fáceis. E não são fáceis. São fáceis até acontecer alguma coisa que torne o jogo, ou que vire o jogo ao contrário, que foi o caso. Nós fizemos o 2-0, podíamos ter feito o 3 e o 4. E do nada, um pontapé de canto direto, surge o golo do adversário, e acho que ali foi o mote. Deu confiança à equipa adversária, tirou-nos confiança a nós, apesar de continuarmos, e eu fiz isso no intervalo, porque estamos em primeiro lugar, estamos a ganhar 2-1, estamos a jogar fora, nós não temos nada a perder, só temos a ganhar, só temos que continuar com confiança, por isso vamos manter a nossa atitude, mas a partir daquele golo, do canto direto, como foi, a equipa do Coimbrões até ao fim nunca mais se encontrou e tivemos algumas dificuldades, e depois, sem querer falar no árbitro, acabámos com 2 expulsões. A partir das 2 expulsões, o Coimbrões não queria perder. Já não queria perder, queria manter o empate. Pedro, qual foi a fase da doença que te custou mais a ultrapassar? Acho que o início. Está tudo muito verde, é muito cedo, e não sabia o que é que ia fazer ainda. Sabia que o prognóstico do linfoma era bom, mas eu não sabia os tratamentos que ia fazer. E aí andei assim um bocadinho à deriva, porque não sabia se ia fazer quimioterapia, não sabia se ia fazer radioterapia. Acabaste por fazer. Porque há vários tipos de protocolos, acabei por fazer, como estava no estádio inicial, eles optaram por fazer quimio e rádio. Quando os estádios são mais avançados, normalmente eles optam só por a quimioterapia, mais agressiva. Eles optaram por fazer quimio e rádio, e aqui estou, correu bem. Houve com certeza dias e alturas em que te sentiste mais em baixo, Pedro? Sim, isso é normal, aqui não há heróis. Os heróis são todos no cemitério. Os heróis, mesmo aqueles que não conseguem vencer, também são heróis, porque os tratamentos são agressivos, são ruins. Os 2 primeiros dias a mim arrebentavam comigo, punham-me mesmo em baixo,
Mas passado 3 dias o corpo começa a vir ao de cima e a gente começa a sentir muito melhor. Também olhava para o meu filho, eu via que ele estava bem. Era uma motivação extra, o teu filho? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Apesar de eu continuar a achar, e deixa-me dizer isto publicamente, eu acho que o Pedro não tem idade para ter filhos. Mas sem dúvida que era uma força que tinhas fora do estádio da doença. Sim, foi ele, mas a minha esposa Ana deram bastante força para conseguir superar. E a massa associativa e os teus colegas de equipa foram importantes? Sentiste o apoio deles? Sim, sem dúvida. A massa associativa do Coimbrões, tanto como o próprio presidente, o Lobato, o treinador o Sérgio, mesmo os colegas de equipa, sempre estiveram do meu lado, mesmo os próprios adeptos, sempre estiveram do meu lado, nunca me abandonaram. Passando agora para o outro lado, Paulo, qual é o objetivo do Coimbrões para esta época? O objetivo é manutenção. É o objetivo inicial. A mim, quando me convidaram, era para manutenção, porque o Coimbrões tem um orçamento limitado, é um clube cumpridor, não entra em loucuras, e ainda bem, e pediram-me simplesmente a manutenção. Agora, se nós fizermos melhor que o que foi feito no ano anterior, é ótimo, é ótimo. Paulo, os treinadores têm um bocado o hábito de esconder desejos lá recônditos, não é? E escondem sempre até à última o desejo de subir de divisão. Lá no fundo não é aquilo que não gostavas de chegar ao final do teu primeiro sonho, ano, sim, com uma subida de divisão. Claro, isso era ótimo e assim, estamos a falar de uma subida à segunda liga, um escalão profissional. Isso era ótimo, mas também reconheço e quem conhece o Coimbrões sabe de todas as limitações que existem no Coimbrões, a partir do momento das instalações, começa logo pelas instalações. São muitas situações, não tem estrutura para ser profissional. Se manter, não é? Agora, assim, não quer dizer que não possa acontecer, porque nós estamos na luta, toda a gente está na luta, estamos no primeiro lugar. Se nós nos deixarem andar por lá sossegadinhos, sem olharem para nós como candidatos, vamos deixá-lo andar. Relativamente à Taça de Portugal, o adversário da terceira eliminatória está ainda por decidir. Quem é que gostavam que fosse? É assim, por todas as razões e motivos que possam existir, para nós, sem dúvidas, é o Caldas. Os motivos são muitos, porque evita-nos uma viagem desgastante aos Açores, com uma equipa que é profissional, tem argumentos que nós também não temos. Depois vai-nos obrigar, se calhar, a ter que ir lá a meio da semana, que não é fácil. É muito difícil incluir este jogo no vosso calendário. Acho que é impossível. Será? Ao fim de semana está praticamente fora de questão, pelo menos até ao fim do ano, porque o campeonato este ano, nem no Natal nem no Ano Novo, joga-se. Mas entretanto, no dia 18 de novembro há já o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, por isso a partida terá que ser decidida até lá. Pois, mas há aí uma situação que nós também pusemos em causa, mesmo porque o Coimbrões tem jogadores trabalhadores, é tudo trabalhador, e se tivermos que fazer uma deslocação aos Açores, os jogadores vão ter que deixar de trabalhar 2, 3 dias. E aquilo, nós falámos lá, para alguns jogadores é impossível, e eu acho que o Coimbrões também, se tiverem que marcar o jogo a meio da semana, eu acho que não vai ter jogadores para fazer o jogo, porque a meio da semana ter que deixar de trabalhar 2, 3 dias não é fácil. Muito exigente para quem não faz do futebol a atividade principal, não é? E depois, nós, quando viemos Açores, no domingo já estamos a jogar outra vez, é tudo seguido, e também sabendo que não há folgas em nenhum fim de semana, pelo menos até ao final do ano é tudo seguido. Eu não sei o que é que irá acontecer, ou se vai ser o Operário, porque também pode ser o Caldas, porque o Caldas recorreu da sentença. Todas as razões, espero que seja o Caldas. Pedro, como é que te sentiste no teu regresso aos relevados no jogo contra o Pampilhosa, na terceira jornada? Senti-me bem, um pouco de ansiedade, como era normal. Senti-me melhor no jogo a seguir, que já entrei de início, porque é muito mais fácil a gente entrar de início quando entra com o jogo a decorrer. Porque o jogo já está partido, muita correria, e eu entrei, o meu coração estava a bater muito depressa e eu não tinha medo de não me sentir bem, mas correu bem. O que é que mudou na tua vida depois desta fase menos boa? Assim, normalmente é o que todas as pessoas dizem, muda tudo.
Muda tudo, mas o sentimento de jogar a bola fica mais forte. Antes para mim era um sacrifício muito grande em treinar, e o Mister, o Paulo, sabe disso, que eu não gostava de treinar. E para mim treinar era um sacrifício, era só jogar. Para mim só devia ver domingo o jogo. E agora não, já vou com outra atitude, treinar, já vejo as coisas de outra maneira. E viver um dia de cada vez. Sem dúvida. Paulo, o Desportivo das Aves, se o Coimbrões passar a terceira eliminatória da Taça de Portugal, está ao vosso nível? Não, está um patamar acima, não há dúvida. Há uma diferença muito grande entre o amador e o profissional. E não há dúvida que o Aves, e normalmente até é uma equipa que já tem um estatuto na segunda liga, e normalmente até luta pelos primeiros lugares. Se nós fôssemos lá já era um prémio. Agora, não vamos lutar com as mesmas armas, mas não deixam de ser 11 contra 11 dentro do campo. E não é preciso ir muito longe, há surpresas, taça, costuma-se dizer, pois. Taça é taça, há surpresas, e se calhar já houve surpresas maiores, o Porto a perder com a equipa de segunda divisão, o Benfica e o Sporting também. Sporting, e no outro dia. Exatamente, e se nós jogarmos contra o Aves, não vamos dar o jogo como uma derrota adquirida, isso está fora de questão. Oh Paulo, estás a gostar da perspectiva do jogo do banco ou já tens saudades do esférico? É bonito ver do banco. É interessante, é uma experiência diferente, uma experiência nova. Estou a gostar muito, não tenho dúvidas. Agora, há alturas em que gostava de estar lá dentro. E se calhar no jogo de ontem era uma dessas situações. Queria saltar lá para dentro para ajudar. Exatamente, para ver se aquilo mudava um bocadinho. Aquilo deixa saudade, porque é muito recente e não é fácil tomar a opção de deixar de jogar para treinar. Porque a partir do momento que se toma essa opção não se joga mais, está fora de questão. A não ser, por exemplo, o Petit, que agora está treinador-jogador. Exatamente, mas eu não sei se ele tem jogado, se não tem, mas de fora, tranquilamente, a gente vê o jogo de outra maneira, não é? Tem-se outra perspectiva. Exatamente, é mais fácil de gerir. Relativamente ao campeonato, vocês, portanto, como já disseste, não têm folgas até ao final. É pesado para vocês gerirem esta indefinição também da Taça de Portugal, ou é algo com que convivem facilmente? Sim, é mais difícil gerir metendo o operário pelo meio. É mais difícil, porque, assim, se for o Caldas, é que o Caldas é um dia. A gente vai... Pois toda a logística que envolve uma deslocação aos Açores dificulta, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, nós estamos preparados para jogar domingo a domingo. Não é domingo quarta, está fora de questão isso, porque o jogador é trabalhador, tem as suas dificuldades. Sair do trabalho e treinar com chuva, com vento, não é fácil. Às vezes pensam que é fácil, que é bom, tudo é maravilhoso. Não, mas não é. Tem dias que são complicados, porque há dias mais saturantes no trabalho, e é natural que o jogador chegue ou não esteja tão disponível para treinar. E se tivermos que jogar à quarta-feira e ao domingo, é mais difícil de gerir. Agora, domingo a domingo é mais fácil de gerir, porque o que dá ritmo é o jogo. O Pedro, no bocado, falou nos treinos, e é verdade, e quem joga sabe que é assim. Os treinos dão o ritmo, dão alguma endurance, mas o ritmo competitivo tem que ser o jogo. Consegues perceber melhor agora algumas atitudes de treinadores que tiveste e que na altura te gostavam a encaixar? Completamente. E é assim, a gente com o passar da idade, vai-se apercebendo já de algumas situações, começa-se a perceber de algumas situações. Mas estar no outro lado... Mas depois estar neste lado é completamente... São situações de gerir os 20 e tal atletas, as 20 e tal cabeças, de maneira diferente, porque nós somos todos diferentes. Há uns mais fáceis de gerir, outros mais difíceis, o comportamento de um não é o mesmo do outro, mas aos poucos e devagarinho e com calma vamos dando cabo ou vamos conseguindo resolver os problemas que aparecem. Isso não tenho dúvida sobre isso. Pedro, o Coimbrões, instituição, e as pessoas que nele trabalham estiveram sempre do teu lado? Sim, toda a gente esteve sempre do meu lado. Como é que encaras agora a mudança de papel do Paulo Lima, que era um par, não é, dentro de campo, e agora é alguém que envia outras diretrizes? Sim, o Paulo já era capitão. O Paulo não deixa de ser treinador, mas além de ser treinador era nosso amigo, era nosso colega de balneário, mas já tinha alguma responsabilidade dentro do futebol do Coimbrões. O Paulo já estava lá há 5 anos, já era capitão, já era respeitado,
já eram dos elementos mais velhos que já lá estavam, a gente era uma voz que já ouvia, por isso a mudança não foi muito drástica. Queria agradecer a ambos. O tempo passa depressa e esgotou-se. Obrigada por terem estado aqui, Pedro. Obrigada pela tua história de vida e parabéns também pela forma como conseguiste ultrapassar. Boa sorte para o resto da época. Obrigada. Passamos agora à síntese da atualidade esportiva. A seleção portuguesa de futsal já está na Tailândia, país onde se vai realizar o Campeonato do Mundo da modalidade. Antes de partir, a formação de Jorge Brás realizou 2 jogos contra a Geórgia, com resultados finais bem distintos. E se no primeiro encontro Portugal tremeu e saiu derrotado por 4-2, no segundo jogo a equipa das Quinas goleou os geórgios por 8 golos sem resposta. O arranque da competição está marcado para a próxima quinta-feira, dia 1 de novembro, frente à Líbia. No dia 4, a formação portuguesa defronta o Japão e no dia 7 o Brasil. Nos últimos dias, a Federação Portuguesa de Futebol apresentou também um plano estratégico para o futsal, que tem como principal objetivo aumentar em 12% o número de participantes até 2016 e transformar-se na maior modalidade de pavilhão. A 9ª Maratona do Porto realizou-se ontem e ficou marcada pelo vento forte que se fez sentir ao longo dos últimos pontos do trajeto. A prova, que uniu pela primeira vez as cidades de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, foi dominada por atletas africanos que ocuparam os 5 primeiros lugares da corrida masculina e os 4 primeiros da prova feminina. Os melhores portugueses foram Daniel Pinheiro, do Maia Atlético Clube, que foi 7º na classificação, e Lídia Pereira, da Casa do Povo de Mangualde, 5º lugar da geral feminina. O nível da prova foi inferior às edições anteriores, com o melhor tempo a ser superior em 3 minutos relativamente ao ano de 2011. A seleção portuguesa de handball feminino vai disputar 2 vagas para o Euro de Sub-19, competição que se realizará na Dinamarca entre 1 e 11 de agosto de 2013. O sorteio, realizado na passada terça-feira em Viena, ditou que a equipa orientada por Filomena Santos terá que ser melhor que as seleções da França, Montenegro e Itália para chegar à fase final do europeu. A selecionadora nacional reconhece que a França é, teoricamente, a equipa favorita do grupo pelos resultados obtidos até aqui e porque vai jogar em casa. Mesmo assim, Filomena Santos garante que as suas atletas se querem qualificar e vão trabalhar para isso. A qualificação joga-se entre 17 e 19 de maio do próximo ano, em terras gaulesas. O estádio do Sporting Clube de Coimbrões foi este domingo palco do encontro de futebol feminino entre a equipa de Boa Vista e o 1º de dezembro. O histórico de competições era favorável ao 1º de dezembro e assim continua. É que o duelo que colocou frente a frente 1º e 2º classificado do Campeonato Nacional da Primeira Divisão acabou por favorecer as atletas da equipa visitante, que venceram por 2-4, resultado que atirou o Boa Vista para o 4º lugar da tabela classificativa. No próximo fim de semana, a formação liderada pela professora Alfredina Silva recebe o Cesarense, atual 6º classificado. E assim chegamos ao fim desta primeira parte. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.